Realmente falamos de uma estratégias de preço no âmbito de mercados em mudança, tal como previstas, definidas no livro do Gary Keller, que é o Shift, sobre mercados em mudança, precisamente, que ele escreveu a seguir ao subprime, sobre práticas de consultores que, enfim, navegaram bem durante a crise do subprime. O subprime, como sabemos, teve impactos significativos no mercado imobiliário, e um pouco na economia e, digamos, nas vivências do mundo em geral. Sobretudo, tendo navegado bem, como é que depois prosperaram depois da crise. E, portanto, isto é muito inspirado aí. O que aproveitamos é sempre para fazer uma atualização daquilo que são dados, indicadores, evoluções. Nunca há bolas de cristal, ninguém as tem, nem nós. Mas o que achamos é que vale a pena ir seguindo, digamos, os atualizadores, a atualização dos indicadores de mercado e perspectivas, e no fundo também atrever-nos a prever um bocadinho como é que achamos que o mercado vai evoluir. Mas já agora o que aqui hoje vão ver é baseado em indicadores de mercado que são públicos, estão ao dispor de toda a gente e, portanto, só vinculam quem está a fazer a interpretação, que é a figura anexa. Portanto, se houver aqui algum erro, é a mim que tenho que me responsabilizar, a nós não há nenhum problema. Eu vou fazer uma coisa que é, vou ter que partilhar o ecrã convosco, portanto vou deixar de vos ver, estou com muito melhor vista agora do que vou passar a ter daqui em diante, mas vou partilhar convosco o ecrã porque tenho aqui um conjunto de slides, se eu conseguir. Estão a ver? Estão a ver? Sim. Sim, sim. Isto é aquela frase Sim, sim, clássica da sim. incerteza. Estão a ver, já estão a ouvir e tal, portanto isto é o custo Estamos em mudo, portanto. de interação aos quadradinhos. Muito bem, isto é baseado no Shift, como vos disse, mas... bom, eu creio que a maioria dos presentes já terá estado connosco. Nós, quando falamos de mercados em mudança e do que é a evolução de mercados, como é definir o que são mercados. E o mercado é uma coisa muito simples, é uma coisa que se inventou muito antes de falarmos sobre eles. Operam, são um ser vivo que tem vida própria e opera naturalmente em função de duas forças, a oferta e a procura. É muito simples, não tem nada que saber. Isto é assim no imobiliário e é assim em todas as áreas. Depende da existência de quem queira oferecer, vender e de quem queira comprar, basicamente. E depende da quantidade. Nós temos falado aqui várias vezes de canetas, e isto é um exemplo que está no livro. Eu não vos vou amassar com isto, porque a maioria dos presentes já terá ouvido este exercício. É um exemplo no livro que é muito rico, que é, basicamente, permite perceber que o valor de um ativo em determinado momento pode ser um valor drasticamente diferente no momento posterior, em função daquilo que é a abundância ou escassez desse ativo no mercado, oferta e procura, e do que, do que são as expectativas dos atores nesse mercado. Isto é sobre enfim, o exame dos advogados, dos candidatos à ordem dos advogados e tal. Não vou amassar, a maior parte dos presentes já conhecem este exemplo, já falámos de canetas milhões de vezes e, portanto, vou passar isto à frente. No fundo, só para vos deixar que a oferta e a procura mandam, a oferta e a procura mandam, são estas as forças. Por mais que falemos de mercados e que queiramos manipular as suas dinâmicas, etc., são sempre as leis naturais do mercado que funcionam. O imobiliário não é diferente e os mercados dependem sempre, e o funcionamento dos mercados, há uma peça que é decisiva, que é a procura. A procura é o motor. Se não há gente interessada em comprar, se não há compradores, não há negócios e, portanto, o mercado funciona da mesma, mas há uma escassez muito maior, digamos, daquilo que são a concretização, que é a concretização de negócios em cada momento. Portanto, isto depende sempre da existência, desde logo, e da quantidade de compradores interessados, motivados para comprar, e depois depende do contexto e do momento. Qual é a altura? Como é que a cabeça das pessoas está em função das expectativas que têm sobre o valor dos ativos, quer no caso de proprietários, quer no caso de compradores, sobre aquilo que é o contexto, digamos, que inevitavelmente molda as expectativas, os comportamentos e os ritmos de ação das pessoas, como são o contexto económico, as perspectivas de evolução, etc. Isto é absolutamente decisivo. O mercado funciona como, se tivermos que ver como uma balança, é muito simples, não é? Aqui está, enfim, pictoricamente representado dessa forma. Nós, no mercado favorável aos proprietários, como é o que temos tido, enfim, o que tivemos sobretudo de 2015 a 2018 com grande ênfase, é um mercado em que tudo sorri aos proprietários, não é? Há compradores interessados, já há muitos compradores a achar que estão a fazer ótimos investimentos, os que são investidores, que estão a comprar um ativo que vai valorizar a prazo, mesmo aqueles que querem habitação própria permanente, portanto que estão a fazer bons negócios, portanto há pouca hesitação, muita motivação e tudo o que aparece no mercado
há uma expressão polaca que diz, sai como pãezinhos quentes, não é? Os imóveis que são postos à venda, desde que estejam a preço, depois saem, e mesmo aqueles que não estão a preço acabam por desaparecer mais tarde ou mais cedo, que o mercado trata naturalmente disso, faz crescer os preços por pressão, precisamente pela procura daquilo que é a oferta existente. Quando há menos casas no mercado, os preços sobem. Isto é válido para qualquer mercado, em qualquer ativo. O mercado favorável aos compradores, que é aquele em que entramos, enfim, diria, já estávamos, digamos, com uma tendência de estagnação, mas entramos, sobretudo, desde o início do ano passado, com o efeito da pandemia e o que ela trouxe à nossa economia, à nossa procura, etc. É um mercado que tem um comportamento precisamente inverso, que é, há menos compradores, há compradores a hesitar, há compradores a adiar as suas decisões, a acharem que se calhar não é assim tão bom negócio como isso, porque ficam à espera do negócio da China e agora vou ter saldos e vou comprar muito mais barato e tal. E, portanto, o que acontece é que o produto que aparece no mercado fica mais tempo exposto e, portanto, sendo que há mais oferta no mercado, os preços são pressionados em baixa. Basicamente é isto. A informação, eu não queria deixar de dizer, a informação é essencial em qualquer circunstância para todos nós, como cidadãos comuns, e em particular para os nossos proprietários e compradores, porque eles são também cidadãos comuns e não têm necessariamente que ter a atenção aos indicadores mais micro e leem normalmente as letras grandes, não é? E, portanto, a informação é decisiva na forma como influencia comportamentos e expectativas dos atores. Vejamos, em 2019, dou vários exemplos, isto já eram notícias que foram aparecendo ao longo de 2019. Tínhamos tido um crescimento enorme, digamos, de 2015 a 2018, com crescimentos de 2 dígitos dos preços, com grande dinâmica de mercado, mercado proprietário, como digo, a procura e a existência por essa via de mais produto no mercado fez subir os preços sistematicamente e, portanto, achava-se que os preços das casas usadas já iam baixar em 2019, a avaliação bancária era a mais alta de sempre, desde o primeiro trimestre de 2008, 40% já admitiam vencer os preços das casas, dizia-se que já vão baixar este ano, até se falava de uma bolha imobiliária em Portugal, o Banco de Portugal falou sobre isso. Na verdade, não creio que nunca tenha sido o caso, porque na verdade Portugal e Lisboa em particular, e a reboque de Lisboa, esteve a recuperar de um desconto a que tinha submetido o seu ativo imobiliário, porque na verdade tínhamos imóveis baratos. Porque quando nos comparamos com grandes capitais europeias, na verdade Lisboa apareceu no mapa nos últimos 15 anos como destino económico, cultural, turístico, etc., com grande prestígio, com a reabilitação que existiu da cidade e, portanto, se quiserem, o que creio que aconteceu foi Lisboa esteve a recuperar desse desconto do ativo imobiliário. Nunca houve uma bolha. Mas ainda em 2019, depois veio-se dizer exatamente o contrário. A Moody's, que é, digamos, faz estudos sobre isto, disse, bom, não, atenção, isto vai continuar a subir em 2020, não é? Foi uma das coisas. Portanto, a informação que vai aparecendo no mercado molda expectativas nas primeiras notícias. Imaginem, um comprador que diz isso, bom, eu se calhar vou aqui esperar para ver se esta coisa baixa, não é? E os proprietários, enfim, fazem com isto o que quiserem, mas um proprietário que veja a notícia no final do ano diz, bom, isto ainda vai crescer em 2020, e diz, bom, então eu se calhar não vou baixar o preço da minha casa porque efetivamente vou conseguir vendê-la mais caro. Depois há notícias, estas já mais recentes, até de 2020, esta não, eu tenho particular predileção por ela, porque é uma forma de, muitas vezes o que aparece, nem sempre o que parece é, não é? Isto é do Confidencial Imobiliário, de 10 de fevereiro de 2020, portanto antes da pandemia, e o título da notícia era esta: preço das casas em Portugal termina 2019 a subir 15,8%. O que tecnicamente é rigorosamente verdade. Porque, de facto, se isto for janeiro e isto for dezembro de 2019, exatamente, 2019, há 5 esta. Portanto, o declive deste segmento de reta é, de facto, desta reta são 15,8%. Cresceu de janeiro. Talvez valesse a pena ter feito uma análise um bocadinho mais anterior, é que aqui está janeiro de 2018 e aqui está na mesma dezembro de 2019. E se verificarmos, aqui já existia uma tendência de correção. Portanto, nós tivemos aqui mercado de proprietários todo este tempo. Agora, um proprietário que lê isto, que olha para isto e diz, bom, isto está tudo, desculpem lá o termo, a bombar, não é? Continua, digamos, os preços a aumentar, portanto, eu vou manter os meus imóveis, até se calhar quero ter a expectativa de vender, porque o meu vizinho vendeu há 6 meses por 300 mil e, portanto, eu vendo seguramente por 350 agora, ou seja o que for. Estas informações vão temperando as expectativas e comportamentos do mercado. Olha, logo a seguir, quase um mês depois, como sabem, entramos em pandemia e esta foi a primeira notícia que apareceu.
a dizer não está a acontecer rigorosamente nada no imobiliário. Na verdade, nós todos sabemos que nunca chegou a ser o caso. Houve adiamentos de decisões, houve hesitações, etc. Mas o imobiliário não parou. Ora, quem ouve isto, imaginem o que é que isto significa na cabeça de um comprador. Se não está, os preços vão todos baixar, seguramente. Bom, estas declarações é preciso ver quem as faz. Foi o Sr. Presidente da APMI, que na altura estava a negociar medidas de apoio ao setor com o Governo e, portanto, o nível de cinzento escuro com que quer pintar a realidade é naturalmente favoravelmente, digamos, ao setor, e se calhar mais drástico que aquilo que verdadeiramente é. Portanto, temos que, no fundo, interpretar sistematicamente as notícias. Esta foi mais uma notícia deliciosa que apareceu hoje no final de março, quer dizer, vamos ter um boom daqui a 3 meses. Ou seja, em junho teríamos outra vez tudo a recuperar e tal. Bom, um proprietário que veja isto fica a pensar, nem pensar em rever aqui o preço do meu imóvel, porque na verdade esta coisa recupera daqui a 3 meses e tal. E depois tivemos notícias em sentido inverso. Para compradores, bestial, saldos na compra de casa até 46%, não há, e quem tenha olhado para esta notícia, bom, na capa, para um comprador que não tenha sequer aberto esta revista, se calhar o que pensa é, eu vou esperar mais uma vez aqui para ter o preço do século e, portanto, não vou comprar agora, vou adiar a minha decisão de compra. Na verdade, quem leu esta notícia, digamos, em detalhe, isto é obviamente exacerbado e é parcial e é normalmente hiperbólico. As letras gordas, passo a expressão, são sempre parciais e normalmente hiperbólicas em alta ou em baixa. É para isso que existem consultores imobiliários, para ajudar os clientes, proprietários e compradores a temperar com factos reais, com indicadores, aquilo que são as reais evoluções de mercado. Bom, isto são mais notícias também, esta de uma consultora inglesa. Reparem, tapem as letras pequenas e leiam só a grande. Preços das casas vão subir só em 4 cidades, Lisboa é uma delas. Mais uma vez um proprietário que leia isto tudo continua a subir. Na verdade, a Knight Frank o que disse, que é uma consultora de imóveis de luxo, portanto num segmento que é um segmento específico, disse, bom, isto vai ser tudo afetado pela crise, incluindo o setor imobiliário e incluindo o segmento de luxo, só que nós vimos 20 capitais europeias e só 4 delas em que isto vai afetar em todo o lado, mas em 4 delas antevemos que não vai afetar. O que é muito diferente de dizer que preços das casas vão subir só em 4 cidades, Lisboa é uma delas, não é? Portanto, só para vos dar exemplos, mas tem mais uma, número das casas, dizer, aumentou 23% com o confinamento, certo, mas depois de ter descido 53%. E isto não estava, obviamente, nas letras grandes, mas nas pequenas. Este é mais um exemplo, até bastante recente, de informação. Isto vem no Expresso, 17 de outubro de 2020. E basicamente o grande título, para quem não tenha lido nada do resto, é porque é que os preços das casas não caem em tempo de pandemia. O que, mais uma vez, dá o conforto aos proprietários de dizer a minha decisão de manter o preço da casa tal como está é bestial e eu vou mantê-la porque ela vai se vender com certeza, isto até vai recuperar. Isto aliado a outras notícias, depois dá perspectivas às pessoas que não são rigorosamente aquelas que correspondem à realidade. Mais, normalmente as notícias falam de comparações com períodos homólogos. O que vemos aqui do lado direito, alguns, eu não vejo bem do lado direito, tenho os quadradinhos à frente, mas diz-se que Portugal cresceu até o terceiro trimestre, neste caso, 7,8%. Mas em relação ao período homólogo do ano passado, quando havia já dinâmicas de preços durante o ano, que eram particularmente mais úteis, em particular em relação ao último mês, ao último trimestre, e não em relação ao ano passado. Quando comparamos mercados e dinâmicas diferentes de mercado, a comparação com períodos homólogos não é necessariamente a mais útil. É, obviamente, a comparação com períodos que reflitam dinâmicas de mercados mais próximas do momento em que estamos no passado, como o último mês ou o último trimestre. Enfim, aqui os ciclos de mercado, não vou entrar em detalhes em relação a isto, todos vós já conhecem isto é descrito no Shift. Portanto, há mercados de proprietários e compradores, como vimos, tudo se liga aos proprietários no mercado proprietário, não é assim no mercado de compradores, os preços são pressionados em baixa, a procura reduz, há mais imóveis no mercado, demoram mais tempo a sair, precisamente porque há menos compradores e menos motivados. O que gostava que retivessem é o mercado imobiliário tem uma tendência, dizem as séries históricas todas, de valorização no longo prazo. Por isso é que o ativo imobiliário é um ativo de refúgio sempre. Porque é um ativo que comprar hoje há sempre valorização no longo prazo. Nem que seja daqui a 10 anos, se alguém tiver essa previsão, provavelmente é um investimento mais seguro e menos arriscado do que outros que podem proporcionar maiores retornos no curto prazo, mas que têm também um risco associado incomparavelmente superior.
Portanto, havendo ciclos, há uma tendência de valorização no longo prazo sempre. Bom, nas estratégias de preço do Shift, e agora vejam isto como o gráfico é, enfim, é artesanal, mas o conceito é este. Então, onde é que está o preço certo? Onde é que, em cada momento de mercado, com as dinâmicas de mercado que temos, onde é que está o preço certo? Se tivermos um mercado de proprietários, imaginem aquele de que falámos, os preços vão sendo pressionados em alta porque muitos compradores, os proprietários põem os imóveis à venda e, digamos, as coisas saem rapidamente do mercado de proprietários. Qual é que seria o asking price certo neste momento do tempo em que aqui estamos? Bom, diríamos que, em princípio, estando o mercado a evoluir desta forma, há alguns por aqui. Não é? Este seria o preço certo. Isto não tem nada a ver com o programa da televisão, não há confusões. O preço certo para este imóvel neste momento do tempo. E o que é que acontece se o proprietário, por acaso, diz assim, desculpa lá, mas não, eu quero este preço neste momento do tempo? Bom, o tema é, ele pode-se dizer que está fora de mercado nesta altura, mas a verdade é que o tempo e o comportamento do mercado acabam por resolver o problema. Como os preços sobem com a pressão da procura, o proprietário acaba, se calhar, por vender a casa, embora mais tarde, pelo valor que tinha expectativa por vender. Portanto, um valor acima de preço em determinado momento de mercado. Vendeu mais tarde, apesar de tudo. Nada de especialmente grave. Vendeu mais tarde, mas apesar de tudo realizou até o valor que... Bom, e se a dinâmica for a inversa? Aqui é que está o busilis. É que se entramos em mercado de compradores, não liguem ao declive, porque isto parece aqui uma queda abrupta, mas ao conceito. Bom, qual é que seria o asking price neste momento do tempo? Bom, pela mesma ordem de razões, alguns por aqui, não é? O problema é, vamos ver, e se o imóvel não se vende neste momento? Bom, então ele continua promovido no tempo por aquele valor. Só que, entretanto, o mercado evoluiu e o mercado está pressionado em baixa. Aquilo que acontece é que, mesmo que a redução seja ligeira, o proprietário fica fora de mercado e aumenta o gap em relação àquilo que é o selling price real em cada momento. E, portanto, o proprietário que toma decisões tardias de colocar o seu imóvel a preço no mercado pode entrar num ciclo absolutamente destrutivo de valor, de andar atrás do mercado e das evoluções do mercado. E o que anda a resolver é gaps de mercado, daquilo que são as expectativas em relação ao preço de mercado real. O preço de mercado real, meus amigos, não são as expectativas do proprietário, é o valor porque os imóveis se vendem. Todos sabemos isso, não é? Esses são, sim, os preços reais. E andar atrás do preço é um exercício de destruição de valor, perda de tempo e dinheiro. E, portanto, aquilo que verdadeiramente a fórmula certa, onde é que está o preço certo, é estar à frente do mercado. Porque em mercado de compradores, em particular, se não estamos na zona certa de mercado a preço, corremos o risco de ter imóveis com uma invendabilidade no tempo e que são basicamente produtos de montra que não saem, não é? E, portanto, em cada um destes momentos do tempo, a estratégia adequada seria estar a preço e não andar a correr atrás do mercado. Em mercado de proprietários, o maior valor possível que um proprietário pode obter pelo seu imóvel não é necessariamente a proposta que tem agora, como vimos, porque ele pode até vender pela expectativa que tem mais tarde, mas acaba por vender. Porque o mercado trata disso, naturalmente. Mesmo que não haja grande seguimento, as coisas acontecem naturalmente e quase por inércia. Em mercado de compradores é precisamente o inverso. É que a proposta que temos hoje provavelmente é a melhor que teremos nos próximos tempos. Porque a probabilidade do mercado corrigir, mesmo que ligeiramente, é enorme e, portanto, não estar a recusar uma proposta hoje é quase fazer um exercício de exercício de direito de preferência do nosso próprio imóvel a nós próprios, um proprietário. É escolher recomprar o meu imóvel, dizer, eu não quero o que me está a oferecer, eu acho que o imóvel fica bem comigo e recompro pelo mesmo valor. O que pode ser a perda de uma oportunidade durante, enfim, algum tempo, e pode ser durante bastante tempo para ter, e a probabilidade de vender mais tarde e por menos dinheiro é bastante razoável. Bom, isto o enquadramento de o que são ciclos de mercado e o que são dinâmicas e estratégias de preço em mercados que são completamente diferentes no mercado de proprietários e de compradores. E agora o barómetro, digamos, e aquilo que são os indicadores. Há várias dimensões macro que não podemos deixar de ver. A evolução do nosso mercado, do mercado imobiliário, é inevitável e fortemente impactada por tudo o que são variáveis de contexto. Desde logo a evolução pandémica, a evolução do PIB, o desemprego e com isso o impacto do desemprego na redução da procura
E depois aspectos relacionados com o sistema financeiro, quer a nível macro, quer localmente, em particular com o impacto no crédito à habitação. Bom, a pandemia, não precisamos, não vos vou amassar naturalmente com números, todos temos visto que a evolução da pandemia, tivemos, e agora estamos no estado de emergência, até com um confinamento, digamos, mais rigoroso. A pandemia tem vindo a crescer de forma vertiginosa, sobretudo a seguir ao Natal, não vale a pena entrarmos aqui em grandes números. Felizmente ontem tivemos, e parece ter havido nos últimos 2 ou 3 dias, já uma contenção do que é a evolução do número de casos de novas infecções e também do número de óbitos existentes, o que não deixam de ser boas notícias. O tema está crítico, como sabem, na pressão do Serviço Nacional de Saúde e das unidades de prestação de serviço hospitalar, sobretudo em cuidados intensivos. Bom, algum efeito há de ter este confinamento em que estamos, e vai ter um efeito que é positivo. Não podemos, digamos, pensar noutra coisa. Agora, já dizia o nosso Presidente da República, veio dizer que, bom, isto pelo menos até março, ou seja, realisticamente, na minha opinião, eu acho que devemos esperar o melhor, mas estar preparados para o pior, não é? E, portanto, quando se falava inicialmente de 15 dias e depois um mês, já nós dizíamos nessa altura, contem pelo menos com 2, eu diria contem pelo menos com 3, porque se vierem a ser 2 é uma boa notícia. E se estivermos com a expectativa inversa, é uma má notícia, depois andamos, afinal nunca mais e tal. E, portanto, contemos com mais um par de meses, seguramente, desta prática que temos mais restrita atualmente. Aqui são mais alguns indicadores também com a evolução da pandemia, assim, mais, digamos, um manifesto. Portugal é, como sabem, um dos países com mais casos, o que não resisto a comentar, é um exercício relativamente parcial e razoavelmente falacioso também pelo seguinte: é certo que temos os maiores rácios de infecção por milhão de habitantes, mas se calhar estamos a testar muito mais que outros países que também estão aqui nesta lista. Portanto, esta variável falta aqui. Em qualquer caso, isto até é bom que apareça assim, porque assim isto terá o efeito dissuasor junto da população em geral, para terem cuidados acrescidos, para respeitarem, digamos, aquilo que são as práticas sanitárias, de higiene, distanciamento social, de utilização de máscara, etc. A pandemia tem o efeito que tem, e vai evoluir, só pode evoluir positivamente, mas tem um efeito, e já teve desde o ano passado, na redução da atividade económica. No terceiro trimestre, estes eram os dados, portanto, Portugal tinha tido a 4ª maior queda do PIB na zona euro. A média da zona euro tinha descido 7,8% e Portugal 9,3%, só superado em termos de queda pela França, Itália e Espanha. E isto são atualizações de ontem ou de anteontem. Na verdade, dados do INE, a economia acabou por cair até menos do que aquilo que se esperava, 7,6% em 2020, portanto isto foi a queda do produto interno bruto em Portugal, que resulta naturalmente da retração da atividade económica que tivemos, não é? Acabámos por ter, em vez de 9, tal, 7,6%, e a coisa boa é que previam-se ainda em 2020 crescimentos, quer para a zona euro, foi revisto agora o crescimento para a zona euro para 4,2% pela Comissão Europeia, do Banco de Portugal era de cerca de 5%, vai ser inferior a isso seguramente, porque com este efeito desta nova terceira vaga da pandemia que ninguém esperava, os dados já projetam um decréscimo neste primeiro trimestre de 2021 de 7% em relação ao último trimestre de 2020, e o Núcleo de Estudos da Universidade Católica Portuguesa, que normalmente não falha muito, prevê uma quebra do PIB também este ano de 2021 de 2%. Ok? Portanto, podemos esperar mais uma vez. Isto é o que é, seguiremos os dados da evolução, a pandemia, os dados económicos, e isto acho que não nos deve nem dissuadir, deve estimular-nos a ação em dobro, que é o que é preciso fazer nestes casos, porque prova o ano passado que mesmo nestes momentos mais desafiantes é possível ter resultados desde que tenhamos o foco e a atitude certa perante as circunstâncias. Isto só, digamos, alguns dados, este é muito simples. O volume de negócio nos serviços, é uma notícia do Expresso deste fim de semana. No alojamento e restauração, é um dos setores que lá estava, vejam, isto pictoricamente dá para ver, enfim, quais são os setores que estão a contribuir para isto, entre outros, mas que houve de facto uma retração da atividade económica muito significativa por via da pandemia do ano passado, depois que o que tivemos a partir de setembro, digamos, em que tivemos um crescimento, e portanto isto é inevitável que aconteça. Há outros indicadores de sinalização da travagem económica, quando olhamos para questões sobre como o próprio consumo de eletricidade, o volume de negócios na restauração, o mercado de trabalho,
as dormidas, os espectadores de cinema. Portanto, estes são indicadores que seguem, digamos, a atividade económica e, obviamente, tivemos retração em tudo isto pelos motivos que sabemos. Quando falamos disto, isto tem, obviamente, impacto nas empresas dos setores respectivos, nas famílias e nos colaboradores e nas famílias desses, porque isto depois o que faz é, obviamente, introduzir, digamos, desemprego. Já tivemos um aumento do desemprego. Por acaso, o ano passado ele aumentou a determinada altura, depois começou a reduzir no final do ano. Nós estamos com uma, deixem-me só aqui tirar os quadrados da frente, nós estávamos com uma taxa de desemprego oficial, técnica, de 6,5% no final de 2020, em dezembro, o que corresponderia a 402 mil desempregados. E aparentemente a coisa tinha vindo a descer, mas isto também é mais uma notícia do Expresso. Se vocês repararem, nós em janeiro de 2020 estávamos aqui nos 300 e poucos mil e crescemos 100 mil desempregados, portanto crescemos quase 30% o número de desempregados, ou por outra, quase um terço o número de desempregados que tínhamos no final do ano passado. E o tema nem sequer é este, portanto, como sabemos, depois os impactos em setores diferentes é também diferente e é mais acérrimo e enfático, digamos, naquilo que é a restauração. A Aresp prevê a existência de mais 100 mil desempregados só no primeiro trimestre de 2021. É claro que estes números podem estar um bocadinho enfatizados, enfim, dramatizados, porque, mais uma vez, a Aresp também pretende negociar medidas de apoio com o setor, portanto, a situação tem que parecer dramática. A questão é, infelizmente, pode não ser tão dramática como aqui se pinta, mas é muito provável, realisticamente, que vai existir um desemprego acrescido. Nós temos vindo a dizer isto há algum tempo. Porquê? Porque o layoff simplificado continua a ser uma capa invisível sobre o desemprego. Nós temos ainda 240 mil trabalhadores abrangidos pelo layoff simplificado, foi inicialmente 1.100.000, quase, e há 240 que ainda estão. E foi uma medida de apoio renovada agora, com os programas Apoiar e o próprio layoff simplificado, mas há mesmo empresas, vinha mais uma vez também no Expresso, que já estão a abdicar desta medida de apoio porque, bem, nós bem podemos ter medidas de apoio para pagar os salários aos nossos colaboradores, mas se não temos receitas para suportar, não há medida de apoio que valha. Portanto, houve empresas que descontinuaram, que estão a devolver os subsídios e que vão declarar insolvência, infelizmente. O universo de potenciais desempregados é, portanto, eu diria ainda bastante superior àquele que tecnicamente está registado como sendo o desemprego oficial. Mas, ainda este fim de semana vinha mais uma notícia, os despedimentos coletivos estão a crescer. Duplicaram, mais do que duplicaram em 2020. Aliás, a última vez que tinha existido um movimento de despedimentos coletivos semelhante foi em 2014, no ano em que estávamos, se recordam, em plena troika, e, portanto, que houve impactos muito significativos na nossa economia. Estas 692 empresas que agora fizeram despedimentos coletivos até agora, só essas representaram um universo de mais de 8 mil trabalhadores. Portanto, vamos ver, os despedimentos são o que são, infelizmente, e Deus queira que seja o menor número possível, mas a existirem despedimentos, o que realisticamente vai acontecer, nós vamos ter uma redução da nossa procura, porque quem está desempregado, em princípio, tem não só menos apetência, como menos disponibilidade, ou quem está em vias de estar, menos apetência com menos disponibilidade para investir em ativos de longa duração. Isto pode até ter o efeito inverso, que é alguém que hoje que é proprietário pode necessitar, por motivos até de liquidez, enfim, vender o seu imóvel para, por exemplo, arrendar, porque isso representa outro tipo de encargos, dá outro tipo de garantias e liquidez, digamos, às famílias. Portanto, isto pode ter alguns movimentos em sentido, digamos, oposto no nosso mercado. Mas acho que temos que contar com uma redução da procura inevitável, sobretudo segmento médio e médio-baixo, no nosso mercado. Um indicador também curioso que é, mais para informação, a poupança dos portugueses aumenta. E isto parece quase paradoxal. Então, mas pronto, mas se as pessoas têm menos dinheiro, não, ao contrário. Vão ver, as pessoas gastam menos e, portanto, poupam mais. E mais, e o que poupam não aplicam sistemática e continuamente não investem. Okay? E, portanto, isto pode significar precisamente um indicador de, por um lado, não consumo e, portanto, poupo. Por outro lado, estou mais hesitante em tomada de decisões de longo prazo e, portanto, de investimento, incluindo na aquisição de habitação própria permanente e de outros produtos de natureza duradoura. Contrariamente àquilo que está a acontecer, mas expectavelmente aquilo que está a acontecer é a poupança das empresas começa a diminuir. Claro, porque
se há necessidade de acorrer do ponto de vista de tesouraria, a faltas de liquidez que existem, exatamente porque não há receita, é natural que esta poupança das empresas diminua. Portanto, isto são só indicadores, digamos, sobre a economia, sobre o desemprego. Uma nota rápida em relação ao sistema financeiro a nível macro. Esta é a boa notícia, que acho que se vai manter por muitos e bons anos, pelo menos até 2026, é isso que está previsto. As taxas diretoras, o indexante de referência, a Euribor, está em valores historicamente baixos. Estes eram valores isto é de janeiro já, portanto, estão em taxas negativas, como sabem, portanto, hoje as taxas de crédito à habitação dos bancos formam-se sobre esta taxa diretora mais o spread, que é a sua margem de lucro. E é isto que tem permitido termos taxas de juros muito baixas no crédito à habitação. A boa notícia é que isto se vai manter, em princípio, por muitos e longos anos, portanto, não teremos um problema financeiro, como existiu no subprime, aí existiu, os bancos estavam de rastros, não emprestavam dinheiro porque não o tinham desafios enormes com rácios de capital e, portanto, isto é uma coisa que previsivelmente não vai acontecer, digamos, nos próximos tempos, e isto é uma boa notícia. E que fará com que as taxas de juros se mantenham, em princípio, previsivelmente muito baixas. As taxas de juro estão, por este motivo, como disse, em valor historicamente baixo. A média em novembro, não terá alterado muito agora em dezembro, era de 0,84%. Esta era a taxa média de crédito à habitação existente face ao universo todo de empréstimos existentes na banca, e tem vindo a descer, a ser corrigido, justamente por correção daquilo que é a taxa diretora da Euribor. Baixa isso, os bancos, mesmo mantendo o spread, têm taxas mais baixas. E é por esse motivo que o volume de novos empréstimos de crédito à habitação tem ocorrido, o que tem, aliás, facilitado uma certa resiliência e manutenção do nosso mercado. Porque há capacidade para dar créditos, as pessoas, apesar de tudo, digamos, vão comprando com taxas de juros muito, muito baixas. Ainda quanto ao crédito, há uma variável que é absolutamente decisiva, que são as moratórias de crédito, não é? Acho que é incontornável falarmos disto. Isto são números já de 30 de julho, mas não alterou muito, porque este era o número de moratórias de crédito que tinham sido aprovadas a 30 de julho. Eram 740 mil, das quais 320 mil de crédito à habitação. E, na verdade, elas já foram estendidas, como sabem, até setembro deste ano. Estavam previstas inicialmente até final do ano passado, ou março, até março de 2021. Foram estendidas até setembro de 2021, neste caso, isentando do pagamento de capital, mas obrigando ao pagamento de juros. Portanto, vai começar a haver aqui encargos de liquidação dos juros dos empréstimos e, portanto, pode haver aqui incumprimentos. E já se prolongou, digamos, a adesão até março, portanto, pode haver novas adesões até março, até pode aumentar este número de moratórias. A Aresp já veio, inclusivamente, reclamar a extensão para 2022, pode ser que isto ainda venha a evoluir, o que seria bom, se acontecesse, porque é um balão de oxigênio, não é? Porque no dia em que acabe a data, em que chegamos à data em que as famílias e empresas, precisem de começar a pagar os seus encargos com crédito à habitação ou créditos à empresa, é previsível que aumente o crédito mal parado, naturalmente, porque se há quem consiga honrar os seus compromissos, haverá quem não o consiga fazer. E, portanto, neste caso, os bancos têm um desafio adicional que, enfim, tem impactos, obviamente, no seu balanço, com o crédito mal parado, tem que fazer provisões. É natural que o scoring de risco de crédito venha a ser mais apertado, porque os bancos não querem pôr mau crédito dentro de casa, de quem seja incumpridor. E, por outro lado, mais uma vez, é uma interpretação que só nós nos vincula, portanto, não está escrito em parte nenhuma, é provável que o custo do crédito à habitação possa vir a aumentar. Porque se os bancos têm o risco do crédito mal parado, e sendo que isto afeta os seus balanços por via das provisões, o que aliás já os levou a recorrer a mais empréstimos junto do Banco de Portugal para se financiarem, eles provavelmente vão aumentar a sua margem nos spreads e, portanto, os spreads podem ficar mais altos. O que em si mesmo não teria nenhum significado, temos taxas baixas, não é? Portanto, aumentar ligeiramente o spread podia não ser assim uma coisa decisiva. O problema é que, como os spreads são muito baixos, as nossas taxas são muito baixas, uma taxa de 0,85%, se for acrescida de 0,4%, estamos a acrescer isso, é um aumento de 50%. De 0,85 para 1,25 é um aumento de 50%. Ou seja, aquilo que uma família que contrai um crédito à habitação paga com um aumento de 50% na taxa de juros, não são 50% a mais, mas se calhar em vez de pagar 700 euros passa a pagar 900,
por um empréstimo, e isto tem um impacto na taxa de esforço e no encargo financeiro mensal, que o momento da compra da casa é hoje, mas o empréstimo fica connosco durante 30 anos. Não é? E, portanto, estão a escolher ter uma taxa de esforço superior e uma pressão do seu orçamento familiar. Portanto, vale a pena olhar para hesitações de decisões. Não compro agora porque acho que isto vai descer. Bom, se for descer muito pouco, se calhar vale a pena olhar para o custo total do negócio, sobretudo se for recorrer a crédito à habitação, pode ser um péssimo negócio esperar. Porque o custo total, total cost of ownership, o custo total do negócio pode ser previsivelmente superior. Bom, isto era aquilo que se dizia, os bancos já estão a recorrer a financiamento precisamente com pressão daquilo que são as provisões que estão a fazer. Portanto, os bancos não estão a dormir e se tiverem que corrigir depois os spreads, digamos, do crédito à habitação para irem recuperar perdas que têm por outras vias, pois provavelmente falam. Bom, e estas são as variáveis de contexto, algumas: pandemia, economia, redução aumento do desemprego e redução da procura, sistema financeiro a nível macro e impactos no crédito à habitação. E então o nosso mercado? Bom, isso vão-se vendo para aí notícias, não é? Esta era uma das que aparecia: setor apreensivo com o novo confinamento, o imobiliário não parou, mas começam serviços. Duas verdades: o imobiliário não parou nem parará nunca. Demonstrou-nos a prática do ano passado que assim é. Há sempre quem queira comprar, não é só queira, é preciso de comprar, vender imóveis. Okay? O imobiliário não parou nem parará. Okay? Começam a surgir sinais de preocupação. Eu diria, mas eu não detesto a palavra preocupação. Acho que de necessidade de continuarmos a ter realismo, consciência, mas serenidade e sempre ação. Porque se não os tivermos, se pararmos, essa é a melhor forma de ficarmos reféns do pior vírus de todos, que é o do medo, da inação, etc. Bom, e demonstrou mais uma vez o ano passado, não estamos a falar de cátedra, que quem não ficou nunca vírus disto e agiu, digamos, em dobro, no mercado menos fértil é preciso agir mais e ser o escolhido para prestar este tipo de serviços, que teve sucesso e tivemos crescimentos que justamente justificam ou demonstram isto. As questões da limitação dos itens, de fecho de lojas, de fecho de fronteiras, clientes com sentimento de alguma hesitação, etc. E depois restrições à realização dos próprios negócios, são coisas com que aprendemos a viver no passado, periodicamente, e que vamos ter que viver, se calhar, agora mais 2 ou 3 meses, e, expectavelmente, também com o advento da vacinação. Nós prevê-se que 80%, cerca de 60% da população possa estar vacinada até durante o primeiro semestre. Portanto, isto também vai havendo aqui alguns efeitos positivos que nos permitem, digamos, enfrentar a evolução e saída da pandemia de forma diferente. Quanto a indicadores, nunca, já agora, volto a dizer, nunca há bolas de cristal. Eu também não tenho nenhuma. Eu não sei se algum de vocês tem alguma, se tiverem, emprestem, porque eu dá-me jeito. Mas vai havendo sempre previsões. E é sobre as previsões que nós devemos elaborar. Previsões feitas, esta, por exemplo, foi feita em maio de 2020, parece já muito longo prazo no passado, mas a verdade é que é útil. A seguir ao advento da pandemia, em maio de 2020, portanto, ainda estávamos a sair da primeira fase de confinamento, a Standard & Poor's e a OCDE fizeram uma previsão da evolução de preços para vários países da Europa, entre os quais Portugal, e previram para Portugal que as taxas de valorização dos anos anteriores, 12%, Portugal é este azul turquesa, 12%, 9%, por aí fora, que este ano de 2020 teria uma descida acumulada de 2,5%. Portanto, que haveria, em média, uma redução de todo o mercado imobiliário em valor de venda, selling prices, de 2,5%. Seguida, então, de recuperação nos anos seguintes, se é expectável, não é? Relativamente tímida, de 1,2% e depois até de 6% em 2022. Bom, isto já foi atualizado, já no passado, e nem sequer veio a verificar-se uma descida como esta que era preconizada, porque o mercado teve resiliência até o final do ano passado. Mas o que isto nos diz são conclusões que eu creio que são importantes. O Eldorado acabou. Acabaram as taxas de valorização de 2015 a 2018, em que havia taxas de valorização do ativo imobiliário de 2 dígitos, de 12%, de 15%, 17%, etc. Acabou. Mesmo o que se prevê em termos de valorizações nos próximos anos são valorizações mais moderadas, mais tímidas. E, portanto, no longo prazo, se houver uma descida de mercado agora, é no médio prazo e, na melhor das hipóteses, no longo, que vai haver, digamos, uma recuperação para valores como os que tínhamos no final de 2019. Até lá, provavelmente hesitar pode ser perder tempo e dinheiro.
A Standard & Poor's, que foi uma das entidades que fez aquele estudo, atualizou isto em outubro, já com dados de evolução do nosso mercado nacional, especificamente, e disse, não, a descida vai ser só de 0,6% em média no valor de todos os ativos imobiliários. Bom, e atualizava depois também as previsões de subida para 2021, 2022, 2023. A conclusão essencial é mais ou menos a mesma. Nunca serão de valorização, digamos, semelhante nos anos seguintes aquilo que foram as valorizações dos anos anteriores, portanto o Eldorado é passado. Isto veio a verificar-se nem por isso. Mas já agora houve uma terceira entidade, a Moody's, por acaso aquela que disse em 2019 que os preços iam começar a continuar a subir em 2020, e se calhar não se enganou muito. Esta já disse, a Moody's disse, não, isto este ano vai se manter, isto é de 24 de novembro. E em 2021 vai haver uma descida do mercado em média de 2%, acumulada. O que a Moody's está a dizer é, nós prevemos que o valor do ativo imobiliário em Portugal, em média, que haja uma descida acumulada em média de 2%. Portanto, prevêem uma descida dos preços de mercado. Bom, isto vale o que vale, não é? Bom, o Banco de Portugal, por acaso, se virem esta notícia, que é de 17 de dezembro, portanto, razoavelmente atual, dizer, mantiveram-se resilientes os preços, sim, mas o Banco de Portugal diz que há um risco de correção. É claro que há um risco de correção. É impossível não haver correção, porque os mercados inventaram-se muito antes de falarmos sobre eles. Oferta, procura, redução da procura por via de desemprego e mais uma série de fenómenos que nos estão a afetar a nossa realidade, menos estrangeiros agora, restrições de circulação, etc. Portanto, é claro que vai haver uma correção, digamos, em baixa daquilo que são os valores de mercado. Outra coisa é que dimensão é que ela tem. Isso, felizmente, creio que podemos estar perante um cenário em que a dimensão será relativamente ténue. Okay? Nunca será das descidas de preço que tivemos no subprime, conjugado com a Troika, em que tivemos descidas de preços acumuladas de 2009 a 2015 de quase 30%. Não será assim. Não vai haver saltos. Okay? Um outro aspecto também que é sempre importante ter em conta. Quando nós falamos de preço, é bom saber de que é que estamos a falar. Porque na cabeça de um proprietário, o preço é o asking price. Essa é a expectativa que ele tem de venda do seu imóvel. Mas o preço de venda de um imóvel não é esse preço. É o selling price. É o valor pelo qual um imóvel é vendido. E entre uma coisa e outra, há uma ilusão que se cria e há um defraude de expectativas que cria uma coisa chamada price gap. Price gap, diferença de preços. Bom, isto são dados do Confidencial Imobiliário. Se vocês repararem, são números de todo o ano passado. A diferença entre a média de todos os imóveis que estão promovidos no mercado, esses que aparecem nos portais imobiliários, no Idealista, no Imóvel Virtual, em todo o lado, e o preço real de venda do subconjunto desses, que são os imóveis vendidos, é de 21%. Ou seja, aquilo que nós vemos hoje nos portais, em média, aquilo que nós vemos hoje nos portais imobiliários, o que está promovido, é um manifesto das expectativas dos proprietários e não dos preços reais de venda dos imóveis. Okay? E isto é relativamente perigoso e é preciso que tenhamos todos esta percepção, porque quando um proprietário se senta comodamente no seu sofá e googla, quer ver quanto é que vale a minha moradia em não sei o quê, ou o meu T2 em Benfica, e googla e vê imóveis semelhantes, o que ele vê são asking prices, ele vê as expectativas de outros proprietários, que dizem os números do Confidencial Imobiliário, estão em média acima de 21%. Isto aqui é para a área metropolitana de Lisboa, depois reparem, os números são diferentes de concelho para concelho, mas, por exemplo, em Lisboa isto não é maior, 23% de delta entre o asking price e o selling price. Depois há outra coisa, que é, bom, e os que se vendem, qual é a taxa? Isto não quer dizer que os imóveis se vendam 21% mais barato. É que destes que estão a ser promovidos, há muitos que não se vendem, precisamente por estarem way off em termos de mercado, em termos de preço. Os que se vendem, esses sim, têm uma taxa de negociação média de 6,9%. Ou seja, são vendidos em média 6,9% abaixo do preço que estão. Mas são só os que se vendem, porque há os outros que nem sequer se vendem. Não é? Portanto, o que nós vemos nos portais imobiliários, é preciso ter isto muito presente. Quando estamos a falar de preços, estamos a falar de selling prices. E os proprietários o que veem normalmente são as suas expectativas, são os asking prices. Há uma diferença significativa. Tenham isto presente, porque o nosso trabalho é também explicar aos proprietários que aquilo que estão a ver são valores acolchoados de um delta de provavelmente 20%, que aliás está a cavalgar as expectativas de valorização dos imóveis que os últimos anos alimentaram. Só que alteramos a dinâmica de mercado. Já não estamos em mercado de proprietários. Ter um delta de 20% hoje
Se o mercado de proprietários isto era apanhado pelo próprio mercado, porque o mercado evolui de forma natural, como vimos, os preços sobem. Em mercado de compradores não é o caso, não será. Manter as expectativas de venda de um imóvel, eu, proprietário, com um imóvel que tem o preço do passado, é provavelmente condená-lo à invendabilidade, a menos que ele esteja a preço. Não é? Portanto, é disto que se trata. E por isso, atenção já agora àquilo que é a utilização, aquelas ferramentas de meta search, o Casafari, o React, o Alfredo e todas as outras que existem, que são bestiais porque carrega-se no botão, faz-se caracteriza o teu imóvel, carrega no botão e sai uma análise comparativa do mercado, muito bem estruturada, com bom aspecto, com imóveis, digamos, comparados e tal. Mas atenção que esse exercício, por si só, é um exercício que deve apoiar o vosso trabalho e não ser o vosso trabalho. Porque se for o vosso trabalho, o risco de terem inflacionadas as perspectivas é em média de 20%, porque eles baseiam as suas análises, sobretudo, em asking prices, que é aquilo que está promovido nos imóveis. Fazem scrapping na internet pelo que está promovido nos imóveis e, portanto, é preciso muito cuidado com a utilização das ferramentas de meta search de per se. O risco era muito menor em mercado de proprietários, não é? Porque as coisas acabavam por se vender. E já agora, quem angariasse fora de preço, até tinha o prémio um ano depois, de tendo angariado fora de preço, e dizia, sou proprietário, não lhe disse que o seu imóvel valia isto e tal. Acabou. Em mercado de compradores isso não existe. Está bem? Bom, números sobre a revisão de preços. Há uma percepção crescente dos proprietários, provavelmente com a ajuda de bons consultores imobiliários, que é preciso trazerem os seus imóveis para a realidade. E, portanto, no terceiro trimestre de 2020 já tinha havido uma revisão na área metropolitana de Lisboa de 20% dos imóveis que estavam promovidos. Esses já foram submetidos, digamos, a correções de preço. Isto são dados muito recentes do Confidencial Imobiliário, agora de janeiro. Reparem, na área metropolitana de Lisboa, no quarto trimestre houve 17% dos proprietários desculpa, não foi na área metropolitana, a nível nacional, 17% dos proprietários, adicionalmente, porque isto foi no quarto trimestre, já tinha havido 20 que fizeram redução de preços nos seus imóveis. Sendo que na área metropolitana de Lisboa até foi maior, é de 20%, como veem, a redução, ok? Já agora a redução foi de quanto? Cerca de 5%. Bom, isto ajudou, talvez tenha ajudado, mas se assumirmos que o delta é em média de 20% e eles baixaram 5% ou reviram o preço em 5%, não foi também assim que se calhar conseguiram concretizar a venda dos imóveis, ok? É claro que isto é uma média, isto não é aplicável a toda a realidade do mercado, mas convém termos presentes estes indicadores. Os descontos subiram para 7,9%. Okay? Se vocês forem vendo, ao longo de 2020, os descontos feitos nos imóveis que são vendidos, portanto, há um asking price, que é aquele sobre o qual é feita uma proposta, e essa proposta depois acaba por ser concretizada em média 7,8%, 7,9% abaixo do preço que estava a ser pedido pelos proprietários. Mesmo para os que são vendidos. Okay? E como veem, este desconto tem vindo a aumentar, porque é natural. Bom, se eu tenho a manter os preços, faço ligeiras correções de preço, mas apesar de tudo, quero vender o meu imóvel, é natural que esteja permeável a ofertas inferiores. Não é? E, portanto, o desconto médio vai aumentando. O price gap em Lisboa, este delta entre o asking price e o selling price em Lisboa, é o mais elevado dos últimos 2 anos. Okay? Vem aqui 21,9% no quarto trimestre, sendo que no primeiro trimestre era 18,6%. Né? Portanto, isto não é nada estranho, porque é tal coisa, continuam as expectativas em alta, price gap é face aos que se vendem, porque já houve correção dos que se vendem, este price gap aumentou. Atenção, diferença entre asking e selling price. Já agora, isto são dinâmicas isto foi a variação de janeiro a dezembro de 2020, enfim, neste caso por distrito, em que há dinâmicas diferentes, não é? Isto são dados do imóvel virtual, portanto, só falam sobre asking prices, as tais expectativas de proprietários. Reparem que em Lisboa, em média, tinha havido ainda assim uma correção média de 1, em alta dos asking prices. Por isso é que depois se concretizam também menos vendas, não é? E isto varia, já agora aqui há uma perspectiva um bocadinho mais... Há comportamentos diferentes de proprietários e proprietárias. Os proprietários que vendem apartamentos e moradias tiveram variações dos seus asking prices daquilo que estavam a pedir de 1,1% em média. Isto para Portugal continental. Mas os proprietários que são proprietários e o que esperam é tirar rendimento dos seus imóveis, ter um yield de rendimento,
perceberam melhor que se calhar que se não corrigir. É claro que o arrendamento teve uma dinâmica diferente, os preços do arrendamento corrigiram muito significativamente e, portanto, o asking price, mesmo o asking price dos arrendamentos desceu em média 13,5%. Portanto, há comportamentos diferentes de proprietários em função do destino que dão aos seus imóveis. Habitação própria e permanente, ou investimento do cubo, e aqueles que se destinam a arrendamento. E os arrendamentos são provavelmente mais realistas e têm acompanhado o mercado de forma mais assertiva e eficaz do que os restantes proprietários. Isto depois são dinâmicas, não vou entrar em detalhes, mas são dinâmicas por conceito. Okay? Em Lisboa, por exemplo, houve uma correção média desta ordem de grandeza, em Oeiras também uma descida, por exemplo, Cascais subiu significativamente, depois aqui da pandemia subiu ainda significativamente, o que pode resultar, se olharem para os números atrás, do gap entre asking e selling price, ele é muito significativo em Cascais, e portanto, depois Sintra também subiu imenso, aqui talvez por um outro efeito, que é a procura de outro tipo de ativos mais barato, pode ser um refúgio para imóveis de preços médios mais baratos e portanto podem ter provocado de facto este efeito. Isto depois e aqui Almada e Setúbal também tiveram crescimentos, digamos, nos asking price. Há uma fuga também para as periferias daquilo que é a procura. Vimos movimentos pandémicos, as pessoas não precisam estar próximo do trabalho, o teletrabalho vem introduzir novas práticas, espaços exteriores, se calhar espaços até maiores, com moradias, e portanto, como o valor relativo desses ativos é superior, procuram-se em periferias em que, apesar de tudo, em termos absolutos, se consegue obter um imóvel melhor por menor valor. Esta notícia já a vimos e está aqui reproduzida, que é, bom, se formos demonstrar, é sempre mais útil falar em valor quando estamos a falar num mercado com dinâmica em mudança, claramente, é mais útil falarmos em períodos mensais ou no trimestre anterior ou que são evoluções no período anterior do que estarmos a falar em períodos homólogos. Porque quando nós estamos a falar com uma comparação de há um ano atrás, é óbvio que os dados homólogos são sempre importantes, mas dizermos as casas não caem em termos de pandemia, mais, não, isto valorizou 7,8%, para quem leia isto foi em outubro de 2020, um proprietário que leia isto diz o mercado valorizou 7,8%. Ó senhor consultor, está-me a dizer que isto afinal, que eu tenho mas é que baixar o preço da casa para vender? É que este tipo de indicadores são indicadores que depois criam expectativas que podem ser muito difíceis de desfazer. E é preciso interpretá-las. Vejam, esta ainda é mais tardia, é de novembro. E este era o preço no dinheiro vivo, vinha o preço das casas só 11,8% no Porto e 4,4% em Lisboa. Mais uma vez, em relação ao período homólogo, ao mês homólogo do ano passado. Bom, na verdade, aquilo que se verificava, isto foi uma subida de julho a setembro, portanto, no terceiro trimestre, face ao segundo trimestre de 2020, Lisboa tinha garantido uma subida de 0,8% neste trimestre e não de 11,8%, porque isto compara o homólogo do ano passado e este fala do trimestre, da evolução que foi no trimestre. E, portanto, é muito diferente ver este valor do que ver aquele, porque um proprietário que só lê às gordas só vê aquele. Portanto, fundamental interpretar as notícias e dar... Porque nesta mesma notícia depois vêm dois players, designadamente o Sr. Luís Lima, que é o presidente da APMI, como sabem. Eu acho que os discursos são sempre relativamente hesitantes. Bom, isto ainda não permite tirar conclusões concretas e tal. Bom, sim, permite tirar conclusões concretas, porque tem que separar o que é que são homólogos, com trimestrais, com mensais, tem que enquadrar isto nas evoluções da procura, da economia, do desemprego, da redução da procura, etc., e é natural que se comecem a registrar, isto qualquer pessoa é capaz de dizer, acho eu. Depois o tema está em dizer assertivamente, está bem, quando, o que é que vai acontecer, qual é a direção. E mesmo o Ricardo Guimarães, do Confidencial Imobiliário, já falava nesta altura, depois veio dizer no final do ano, olha, isto não vai valorizar em 2021. Foi a primeira vez que eu ouvi dizer, mas uma suspensão da valorização das casas. O apoio ao layoff pode vir a mudar isto, tem sido uma almofada, claro. Se a pandemia se alterar e a crise, isto pode baixar depois, com certeza. É preciso olhar para os dados mais recentes e não exclusivamente para os homólogos. A avaliação bancária é uma coisa que acho que vale a pena sempre termos presente, mas quase como uma contra-objeção. Porque a avaliação bancária tem subido, como sabem, sistematicamente. Agora, a avaliação bancária, quer queiramos, quer não, devia ser, mas não é um indicador totalmente isento e independente. Porque a avaliação é feita por um banco para um cliente concreto. É certo que a avaliação bancária de um determinado imóvel não deveria variar em função do perfil do cliente, mas a verdade é que pode, e às vezes varia, com conhecimento de casos concretos, para um mesmo imóvel, digamos que prejuízo. E, portanto, como não é isenta do interesse dos bancos em conceder crédito ou deixar de o fazer, em função do perfil do cliente,
É bom que tenhamos a percepção da evolução da avaliação bancária, mas um proprietário que diga, olha, mas isto está tudo a crescer. Não, olha, mas é para os números reais de vendas e o que tem sido a evolução dos preços e das unidades vendidas, etc. Porque esses sim são indicadores absolutamente isentos. Número de imóveis vendidos. Nós tivemos uma retração este ano acumulada de 8% do volume de unidades vendidas em Portugal. De 175 mil para 161 mil. Okay? E isto é óbvio que tinha que acontecer porque, na verdade, vejam aqui, a área metropolitana de Lisboa, isto aconteceu, estes números que eu estou a dizer são em termos gerais, Portugal continental. E ilhas, ou não? Portugal continental. Em Lisboa nós tivemos um decréscimo de quase 30% do primeiro trimestre para o segundo. Nós tínhamos, foram vendidos 43 mil imóveis e no segundo trimestre foram vendidos menos 25% a nível nacional. E em Lisboa ainda menos, porque o decréscimo foram 30 e tal mil, o decréscimo em Lisboa ainda foi maior. E depois é óbvio que houve um crescimento, e ainda bem, no período pós-pandémico, daqueles mais ligeiro, em que subiu novamente o número de unidades vendidas. Ótimo. Isto são dados do terceiro trimestre. É verdade. Ainda assim ficámos abaixo do número de unidades vendidas que tínhamos no princípio do ano. No terceiro trimestre ele era de cerca de 4% inferior e a verdade é que aquilo era de terceiro trimestre, portanto até setembro, mas reparem, de outubro para novembro houve um decréscimo novamente do número de unidades vendidas. Porquê? Redução da procura, etc. Mercados funcionam sozinhos, ser vivo com vida própria. De 19%. De outubro para novembro houve uma quebra, Portugal continental, de 19% do número de unidades vendidas. E depois houve uma recuperação em dezembro. Bom, estes são os números globais, estes que aqui estão neste slide. As vendas caíram em termos do número de unidades vendidas 8% este ano em Portugal continental. E reparem que, já agora, quando temos aqui a área metropolitana de Lisboa e Porto, em Lisboa, que é esta coisa aqui, a quebra foi maior, precisamente no segundo trimestre, e depois houve uma recuperação também mais expressiva. E ainda bem, porque voltámos a nível. Mas estamos a níveis inferiores do que aqueles que eram os do princípio do ano, que estão alguns por aqui no final do quarto trimestre. Portanto, se quiserem, há esta diferença em termos de número de unidades vendidas. Estou-me a referir agora exclusivamente à área metropolitana de Lisboa. Não é? Globalmente tivemos uma redução de 8% no número de unidades vendidas. Já agora, isto é um dado curioso, isto são dados do Casafari, isto são dados do mês de janeiro. Vocês vejam o número de unidades, as listagens, portanto, as entradas em Portugal. Entraram 40 mil imóveis novos, foram postos em promoção novos, 40 mil novos imóveis. Houve, de todos os que estão, presumo que mais anterior, subidas de preço em 4 mil e reduções de preço em 10 mil. O que são quase 3 vezes mais as reduções de preço do que aquilo que foram ainda algumas subidas de preço. Bom, e depois quando vemos a dizer assim, e o número de vendidos e arrendamentos, são 2,5% do número de imóveis que entrou. 2,5% foram vendidos e arrendados. E alguns foram reservados, portanto podemos somar estes a estes, mas temos 3%, etc. Porquê? Este número aumentará tanto mais quanto menor for o delta entre o asking e o selling price. Reparem que a dinâmica de redução de preços já é mais significativa do que ela que foi a subida de preço. Isto tendencialmente continuará a ser assim nos próximos tempos. Porque os proprietários vão ganhando consciência que não conseguem vender, que se não for de outra maneira. Preços. Aqui nós estávamos a falar de número de unidades vendidas. Bom, e os preços? Os preços, na verdade, resenha histórica rápida. Primeira vez que houve uma retração, uma descida dos preços em Portugal continental, dos preços de venda, selling prices, foi em julho de 2020. E isso não acontecia já desde há uma data de tempo, que eu agora já não me recordo, dezembro, eu acho que isto estava por aqui, já não me lembro, mas foi a primeira descida que aconteceu há muito tempo. Desde 2018, 2019, estava ali na notícia. O que aconteceu a seguir foi, reparem, aqui está julho, e o que tinha acontecido até aí é que tinha existido ainda um crescimento dos preços na pré-pandemia, portanto nós aqui estamos em janeiro, reparem, estas eram as taxas de crescimento ainda de 2019, mês a mês, não é? Aqui ainda, na pré-pandemia, antes de março, tínhamos ainda um crescimento de 1,2, 1,8, 0,4 em março. Bom, e depois veio a pandemia. Março já é afetado numa quinzena por isto. O que aconteceu? Desceu logo o ritmo de crescimento de preços, mas ainda com uma influência daquilo que eram negócios contratados no pré-Covid. Não é? As escrituras, selling price é escritura, e as escrituras ocorrem, tipicamente, 60 dias depois, 90 dias depois. Portanto, há seguramente aqui um efeito
de influência dos preços já contratados e negociados no pré-Covid. Ainda assim, isto o que veio fazer foi diminuiu as taxas de crescimento. E depois em julho houve uma quebra. E em agosto houve uma estagnação, 0,1, mais ou menos. E depois em setembro houve uma queda muito expressiva, 2,1%. Depois em outubro, estagnação. Depois da descida, estagnação, 0%. Depois houve subidas em novembro e dezembro, de 0,3% e até de novembro para dezembro, surpreendentemente, de 1%. O mês de dezembro é aqui um bocadinho suspeito em relação a dinâmicas, porque, como sabem, há depois quem queira concretizar negócios ainda dentro do ano fiscal, por motivos vários. Portanto, o mês de dezembro pode não ser aqui um mês para tirarmos ele assim. Há uma coisa que é certa, é que a curva de evolução de preços tende a baixar. São as taxas de valorização. Tende a corrigir e em baixa. Okay? E, portanto, e mais uma vez, o que é que nos é mais útil olhar? Aquilo que aconteceu o ano passado por esta altura ou aquilo que está a acontecer no último trimestre ou nos 2 últimos trimestres e no último mês, nos 2 últimos meses? É claro, creio que a resposta é a anterior, porque é isto que nos dá uma perspectiva melhor daquilo que vai acontecer daqui para a frente. Tivemos menos imóveis, isto são dados também consolidados tivemos menos imóveis vendidos, como vimos, em Portugal, aqui temos o número de fogos vendidos, e em Lisboa ainda menos, um decréscimo ainda superior, não é? Mas ainda assim com um acréscimo global médio de 3% para Portugal continental e de 6% para a área metropolitana de Lisboa, do preço por metro quadrado. Okay? Mas se olharmos para isto, mais uma vez, o que é que interessa? É o ano todo ou é a dinâmica mais recente? Bom, provavelmente, eu diria que é a dinâmica mais recente, mas é que vejam, aqui ainda tivemos redução do número de imóveis vendidos, primeiro trimestre, mas com acréscimo de preços, 8%, 10% é acréscimo de preços, quer em Portugal, quer em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa. O segundo trimestre foi o que sabemos que foi, não é? Portanto, com uma talhada, quer no número de unidades vendidas, como vimos, com um grande significado, e uma contração também dos preços de venda, dos preços praticados aqui. E depois tivemos uma grande recuperação. Portanto, aqui houve uma recuperação. Isto sempre em relação ao trimestre anterior. Reparem, estas evoluções que são segundo trimestre, faça primeiro, terceiro trimestre, faça segundo, e naturalmente tivemos estas subidas. E finalmente, no último trimestre, aquilo que tivemos uma contração do número de fogos vendidos. Em Lisboa até recuperou, como vimos, houve aqui um aumento do número de fogos vendidos em Lisboa em relação ao terceiro trimestre, mas em ambos os casos os preços contraíram. Em ambos os casos. E em Lisboa começou a descer. Bom, e agora veremos o que é que vai ser o primeiro trimestre de 2021. Mas diria que estas dinâmicas são provavelmente mais úteis àquilo que está a acontecer agora, porque é no 5º mês de treino para a maratona que nós temos o tempo mais próximo do que quando começamos a treinar, que é no primeiro, não é? Para fazer o tempo na maratona. E, portanto, provavelmente estes indicadores dão-nos uma tendência de correção, que é absolutamente inevitável, redução da procura, etc., que é absolutamente inevitável que vai acontecer. Isto são dados também relativos ainda ao terceiro trimestre, mas dão uma dinâmica, como viram, Lisboa ainda valorizou 0,8% no terceiro trimestre, ok? Mas, quando olhamos para a área metropolitana de Lisboa, temos aqui a área metropolitana de Lisboa Norte, Cascais e Oeiras e a metropolitana de Lisboa Sul. E Lisboa é muito mais do que Lisboa Cidade, não é? Isto é Lisboa Cidade e isto é a área metropolitana de Lisboa. E como vemos, muitas vezes as médias que nos estão globais, há dinâmicas diferentes, há realidades diferentes em selling prices. Portanto, o número de imóveis que está a ser promovido aqui é obviamente incomparavelmente superior do que o que está promovido em Lisboa Cidade exclusivamente, e esta era a tendência de correção já de preços nas periferias. Terceiro trimestre. Já agora com dinâmicas diferentes. Mesmo em Lisboa Cidade, isto será sempre o caso. Nós estamos aqui a falar de médias, mas depois é preciso ir ver no detalhe, não vamos entrar nesse detalhe aqui, no confidencial imobiliário, nas ferramentas que têm de apoio à análise comparativa de mercado, o que são as dinâmicas concretas aqui estão por freguesia, como veem, é muito diferente, de Belém, Misericórdia, Campo Limpo, Estrela. Nós, por acaso, estamos aqui Santos e Restelo, que é onde temos os market centers, tivemos aqui uns comportamentos espetaculares de valorização. Mas enfim, e depois há aqui outros que tiveram. É preciso olhar sempre para estes detalhes em termos mais micro. E no final do ano, mais uma vez notícias da semana passada, deste fim de semana, os preços terminaram o ano 1,8%, notícia do Confidencial Imobiliário, talvez a tenham visto, porque as letras gordas são sempre o que todos vemos, não é? Preços terminaram 1,8% acima do Covid. Portugal continental. O que é que isto quer dizer? Que de fevereiro até dezembro houve uma subida de 1,8% dos preços, ainda assim. Okay? Era isto que estava nas letras pequenas. Mas é curioso, porque
Os preços em Lisboa desceram 0,8% no quarto trimestre. Em Lisboa. O que quer dizer que, mais uma vez, olhando não para o ano todo e como ele cresceu, mas para Lisboa em particular, que nos interessa, digamos que é uma geografia que trabalhamos, houve um decréscimo dos preços de venda de 0,8%. E isto marca uma tendência, se calhar para o futuro, mais útil do que aquilo que foi a média de evolução dos últimos anos. E foi a primeira vez desde 2015, ano em que se iniciou o anterior ciclo de mercado de proprietários, em que tudo começou a subir, que se verificou uma descida de preços em Lisboa, dito pelo Confidencial Imobiliário. Okay? Já agora outras geografias, Lisboa, enfim, interessa-nos mais por definição, mas outras geografias, no quarto trimestre de 2020, o Porto perdeu em um número de unidades vendidas, mas ainda assim valorizou, no quarto trimestre. Aveiro, Braga lideraram quedas e Setúbal e Faro corrigiram valor. Okay? O arrendamento, e para concluir, o arrendamento é um segmento importantíssimo porque, enfim, tem uma dinâmica própria, mas é um indicador premonitório do que pode acontecer, porque para quem compra para arrendar, a evolução em baixa do mercado de arrendamento tem um impacto direto no valor dos ativos a montante, net. Porque um investidor que queira ter o mesmo yield, a mesma rentabilidade, alugando o apartamento, compra, ou seja o que for, depois vai ver, bom, se eu vou ter menos rendimento aqui, então vou impactar o preço de venda a montante, o preço de compra, que estou disposto a oferecer por isto. Bom, as rendas têm vindo a baixar desde julho do ano passado, desde o princípio do ano, na verdade. Em julho já tinham baixado para 25% dos imóveis vendidos, que é o que aqui está deste lado, e tinham baixado em média 13% a nível nacional. Isto continuou a ser uma tendência, portanto, em Lisboa, aquilo eram valores nacionais, em Lisboa já havia uma descida histórica trimestral, neste caso no segundo trimestre, 6,9% das rendas. Segundo trimestre, reparem, acabou em junho, não é? Na verdade, isto foi sendo adensado em baixa pelas evoluções que existiam. Lisboa teve uma descida de 11,1%, isto são dados já relativos ao terceiro trimestre, de 11,1% nas rendas, tinha tido desde o princípio do ano, e na verdade as rendas fecharam acumulado, com uma descida acumulada em Lisboa de 16,8% no final do ano. Okay? Bom, isto tudo foi muito estimulado pelos baixos níveis de ocupação do alojamento local, não é? Que estão aqui, digamos, representados, 10%, que é absolutamente irrisório, não é? E que ainda desceram na parte final do ano, e pelos efeitos da conversão e do aumento da oferta no mercado de arrendamento de alojamentos locais que foram convertidos para outros efeitos, com arrendamentos de curta duração, de um ano, etc., para além de terem outro tipo de procura e de público de procura. Destinaram-se inevitavelmente mais à nossa população portuguesa e, portanto, mais ajustada também aos rendimentos da população portuguesa, que tem outros propósitos na utilização das frações que estavam destinadas ao alojamento local. Para arrendamento, portanto, os proprietários corrigiram, digamos, os preços para ajustar este matching entre a oferta e a procura. Como vos disse, as rendas desceram 16,8% em termos acumulados em Lisboa, sendo que no quarto trimestre só no quarto trimestre, a descida foi de 4,8%. Portanto, isto, se quiserem, o total nacional, em termos homólogos, isto é a evolução do quarto trimestre sobre as descidas que já tinham existido nos anteriores. Okay? E um outro aspecto que aqui está são os yields. Os yields, na prática, as taxas de rentabilidade que um investidor que compra para arrendar espera ter do seu imóvel. Eles desceram em Lisboa de 4,2% para 4,1%, mas estão razoavelmente estáveis, não é? O que quer dizer que os investidores não estão dispostos a abdicar da rentabilidade que pretendem ter mínima quando compram um imóvel para arrendamento. E o que isto faz é com que, como dizia, há uma influência indireta nos ativos que estão a comprar, quem compra para investir, influência indireta ou direta em baixa nos valores dos imóveis. Portanto, este é um instrumento que pressionará previsivelmente em baixa o valor dos ativos destinados a arrendamentos para investidores. Né? Portanto, é mais um instrumento de pressão, se quiserem, dos preços do nosso mercado. Outras tendências, e para terminar, os vistos gold já vimos, e boa notícia, felizmente, havia todo aquele hype que ia acabar no final de 2020, não acabou, foi prolongado até 1 de julho de 2021 e, na verdade e na prática, até 2022, porque começa a ser aplicado um período transitório em 2021 e, portanto, é possível continuar a investir em Lisboa e Porto para a obtenção de Golden Visas. O que provavelmente vai acontecer é uma alteração gradual dos
dos valores mínimos de investimento que são necessários, etc. Mas isto não afastará, felizmente, aqui estão os números, digamos, de autorizações de residência que foram feitas o ano passado, foram mais de 1000, com este valor de investimento total. Obviamente, isto eram 600 ou 600 milhões na economia, e ainda bem que se voltou atrás com isto, e esperemos que a coisa perdure, porque, enfim, seria a perda de uma oportunidade a nível nacional de investimento. Portanto, continua a haver clientes e continuará para Golden Visas, continue a trabalhar, senão não há problema. Outros segmentos, eu já tinha referido, portanto, o pequeno comércio local, enfim, empresas que entram em insolvência vão libertar os seus prazos, portanto, vai desaguar mais produto de pequeno espaço comercial no mercado, o trabalho à distância e pressionado provavelmente nos valores de arrendamento respectivo em baixa, o trabalho à distância, enfim, fez procurar outro tipo de tipologias, não só nas periferias, como outro tipo de espaços exteriores, casas com varandas, enfim, já nem falo dos upgrades que são necessários para as famílias que descobrem que afinal estão apertadas todos dentro da mesma casa quando têm que lá trabalhar todos juntos. E, portanto, há oportunidades que podem empurrar a procura para as periferias por este motivo, porque os valores nas periferias estão também mais acessíveis do que aqueles que são nos grandes centros. E depois há investimento de várias naturezas, continua a haver investimento de nicho, senior living, residências para idosos, séniores, e outro tipo de investimentos, continua a haver procuras, apesar de tudo na área do turismo, de hotéis, e a gente vai sabendo destas coisas, nunca são coisas muito publicadas, não é? Mas que vão continuando a existir também, e para investidores, tirando partido daquilo que é uma maior vulnerabilidade neste momento, com boas oportunidades de negócio para o futuro. Os escritórios vão, obviamente, o espaço de escritórios já foi afetado, portanto, tinha havido uma ocupação anual menor em 29% daquilo que era do ano anterior, mas a verdade é que, e aqui também era uma projeção confidencial imobiliária, a vinda da vacinação, se quiserem, aquilo que é a recuperação, permitirá nos próximos anos que este valor possa retomar. Agora, é nos próximos anos e, portanto, é provável que o espaço de escritório, porque perdeu valor nesta perspectiva, seja pressionado também em baixa. Havia mais no terceiro trimestre, mais habitação nova, portanto houve um aumento de 12% do conjunto de licenças de construção nova e reabilitação de edifícios habitacionais. Portanto, e havendo mais habitação nova, aquilo que acontece isto foram no fundo promotores que acabaram por libertar as suas opções. Hoje talvez corrijam, digamos, o preço da habitação nova, porque ele é inferior, se calhar, àquilo que tinham previsto há 2 anos, quando começaram a pensar fazer a coisa, e portanto há aqui provavelmente uma pressão. E havendo mais habitação nova, havendo provavelmente uma pressão do preço da habitação nova, também se reduz o valor dos ativos imobiliários da usada, não é? Porque há maior pressão por preço. Portanto, é mais um dos fatores que previsivelmente fará corrigir o nosso mercado em baixa. Isto parece que tudo corrige o mercado em baixa, quer dizer, não tem que ser alarmante, porque a correção não tem que ser muito significativa. Que é inevitável que vá acontecer, mais uma vez, isto só me vincula, parece-me ser absolutamente incontornável que vai acontecer por tudo o que vimos até agora. Isto finalmente, tendências, o Ricardo Guimarães, que é o nosso guru do confidencial imobiliário, finalmente dizia outro dia, até o final de 2021 não vai valorizar o mercado. Pode ser equivalente a dizer, vai ter uma evolução zero, ou de forma cuidadosa e tímida, como tem sido o caso até agora, dizer isto vai baixar, mas eu não quero dizer já. Desculpa, mas isto não me vincula, mas é isto que vai acontecer. Creio que é isto que ele está a dizer, finalmente, até boa altura para vender casa. Sim, porque quem quer vender ou necessita de vender, é melhor vender agora do que daqui a 6 meses, porque estará provavelmente com esse exercício a perder tempo e dinheiro. É simples. Não é? Bom, e aqui, fechando como começamos, havia esta previsão de menos 2,5% da Standard & Poor's e da OCDE, vai ser corrigido em outubro para uma previsão de 0,6% só de descida média, e depois a Moody's até disse, não, isto vai se manter em 2021 desce 2% de forma acumulada. Bom, o que verificámos foi que houve um crescimento, apesar de tudo, como vimos, real de 3% em média nacional. Mas atenção, não nos esqueçamos, mas em Lisboa o último trimestre já teve uma correção de 0,8%, não é? E, portanto, é preciso olharmos para as coisas. O que é que podemos prever para nada? Não temos bolas de cristal. Bom, mas se houve uma descida real no quarto trimestre em Lisboa, é um dos mercados emblemáticos, chegamos aqui, é aquele, aliás, que trabalhamos mais. A recuperação pandémica está atrasada. Ninguém esperava a terceira vaga, isto vai continuar a ter efeitos na nossa atividade, na economia,
no desemprego, na nossa atividade, porque vimos redução da procura, etc. Há uma contração económica, esta redução da procura vai se verificar, aumento da oferta de produto no mercado, a redução, digamos, da procura, e, portanto, vai ser, se há aumento da oferta e a redução da procura, o preço vai ser pressionado em baixo. Muito ou pouco, é isso que já veremos, mas os preços vão ser, previsivelmente, corrigidos em baixa. Quanto, olhem, se olhássemos para a Moody's, dizendo, em média 2%, mesmo que olhássemos para aquilo que eram as previsões do ano passado, aqui, nós tínhamos para Portugal menos 2,5%, se tivermos crescido 3%, se crescemos 3,3% para menos 2,5% seriam 5%. Ou seja, nós não vamos ter aqui decalagens absolutamente estrondosas de preços. Nós devemos estar a falar de preços de 2%, 3%, 4%, 5%, isto obviamente em média. Depois há produtos e produtos, segmentos e segmentos, não é? Mas com tudo aquilo que vimos até agora, o que acho que podemos concluir é que não vai ser dramática a descida de preços. E, portanto, isto só vai terminar se nós vimos aqui, bom, e devemos fazer ajustamento de preço, claro que sim, para a maioria dos imóveis que estão promovidos e sobretudo para aqueles que estão fora de preço, porque entramos numa dinâmica de mercado. Se hoje, se assumimos que há sempre um delta entre o asking e o selling price, não é? Então, bom, e se há este gap neste momento, bom, em mercado de proprietários, o tempo resolve isto, não é? Porque acaba por se vender o imóvel pelo preço que o proprietário quer. Agora, o que é que acontece se, nos dias de hoje, como estamos, temos um delta de 21% entre asking e selling price, este price gap, e se o mercado começa a corrigir em baixo, a estagnar ou a corrigir em baixo? Manter os preços ali em cima é um exercício de invendabilidade. E, portanto, os antigos, os que já estão promovidos, os que jamais têm ou revêem, digamos, preços, ou provavelmente ficam fora do mercado ainda mais. E os novos, aquilo que têm que estar é à frente do mercado, a preço. Porque só os que estão a preço se vendem. Quando há retração e menor número de compradores, são só os melhores imóveis que se vendem, em comparação com os seus semelhantes, digamos assim. E, portanto, para os proprietários que dizem, vou esperar para ver, vale a pena perguntar-lhes quanto tempo é que o meu amigo tem para esperar. Porque se tiver 2 anos, se fosse assim também esperava. Mas se não tiver 2 anos, a probabilidade de perder tempo e dinheiro, se estiver à espera para vender, é enorme. Preciso vender ou não? E para os compradores que estão à espera do vou comprar mais barato, vêm os saldos e tal, sim, ok, para já não vêm saldos, como vimos. Em segundo lugar, vai recorrer a crédito. Olha, é que o risco do crédito ser mais caro daqui a uns meses é razoável. E, portanto, faça a conta ao negócio todo. Ao PVP, ao que poupa, que é poupar 2% para depois pagar mais 50% na taxa de esforço que tem, digamos, mensalmente, com os encargos do crédito que contrai, pense bem. No Shift são referidos, e acho que isto vale a pena ter, a história de 2 mercados. Portanto, há sempre os imóveis que estão, imóveis comparáveis, localização, tipologia, etc., características semelhantes. Há sempre os que estão dentro do mercado, são os que têm melhor preço para este conjunto de características comparáveis, e os que estão fora do mercado, que são os que têm pior preço mais atrativo, mais alto. Isto é verdade em qualquer mercado. Há sempre imóveis dentro e fora do mercado. Mas no mercado de proprietários e no mercado de compradores são completamente diferentes as dinâmicas. Em mercado de proprietários, um imóvel tem uma probabilidade enorme de estar dentro do mercado, de vir a vender-se, nem que seja mais tarde, como vimos. Mas em mercado de compradores, ou ele está dentro do mercado hoje, ou a probabilidade de se manter com aquele preço e de estar fora do mercado amanhã é enorme. E, portanto, é preciso estar dentro do mercado. É preciso angariar a preço, é preciso ter muito presentes estas dinâmicas, estes indicadores e, sobretudo, corrigir muitas vezes as expectativas dos proprietários com base no que veem nos portais imobiliários, naquilo que são as ferramentas de análise comparativa de mercado, MetaSearch e os dados que elas dão, justamente para sermos capazes de industriar as pessoas e perceberem-se, olha, não é nada que, se não puser o imóvel a preço, é preciso haver um comprador, se não é comprador não vende. Portanto, ter produto na montra, um exercício de invendabilidade, só para ver o que é que acontece, provavelmente não serve os seus propósitos. Isto é, já agora, só para dizer, o Gary Keller diz que, bem, quando há menos imóveis para vender, que é o que temos hoje, há menos procura, e, portanto, há menos compradores, quero dizer, até há mais imóveis para vender, mas há sempre quem precise de comprar e vender. The best time to buy or sell is always. Isto o Gary Keller, não sou o que digo, mas eu parafraseio aqui, porque sim, há sempre quem precise de comprar e vender. O tema é, quando o lago está mais cheio, vamos ver, quando o lago está mais seco e há menos peixes, são só os melhores pescadores que conseguem fazê-lo. E esse é o tema, é que há sempre mercado.
Mas só os consultores imobiliários que estejam mais e melhor preparados para o fazer é que conseguem prosperar nesses mercados. Como fizeram os que são relatados no Shift e como fizeram, by the way, vários, e com grande orgulho, muitos consultores que temos a bordo e que o ano passado, apesar da pandemia e dentro dela, tiveram muito melhores resultados em 2020 do que em 2019. E é disto que se trata. Okay? O lago mais seco e menor abundância de peixe não significa que não deixemos de pescar. Temos é que ser os melhores pescadores. Não é? E é preciso estar à frente do mercado, porque como vimos, em mercado de proprietários é preciso estar no centro do alvo. É preciso angariar a preço. É fundamental, cada vez mais. Há sempre alguém que, mas angariar a preço é fundamental. Ou mesmo que se angarie acima, é preciso um seguimento regular, inicial, fundamental com o proprietário, para perceber, em função dos indicadores de procura que existem, a presença em listas de pesquisa, os cliques que são feitos nos imóveis, usar previsões e não exclusivamente a fotografia do passado. Porque o mercado mudou, a dinâmica é diferente. E continuar, e cada vez mais, o estudo de mercado é cada vez mais importante. Continua a ser um contrato de expectativas com o proprietário, obviamente, desde o início, é aquilo que vos permite, se a coisa tiver sido ligeiramente acima de preço, e dizer, olha, eu disse isto e, portanto, se calhar vale a pena corrigirmos, e sobretudo, distinguir muito os conceitos asking e selling price. E os selling não são aquilo porque se vendeu até agora, é aquilo porque se prevê que venham a ser vendido. Usem os indicadores e usem as previsões. E depois conhecer realmente dinâmicas locais, produtos específicos, etc. Isto é fundamental para ser credível e para ter consistência e fazer um bom trabalho junto dos clientes. E o seguimento inicial e regular da promoção. Aquela coisa de fazer a primeira reunião de seguimento ao fim do mês é muitíssimo longo prazo no futuro. Não. 4 a 6 semanas é o período de frescura inicial de promoção do imóvel. E, portanto, é nesse período que, a haver ajustamentos de estratégias de preço, elas devem ser feitas. Sob pena de estarmos a perder a oportunidade e a perder tempo. E se calhar, deixar o imóvel fugir e, digamos, que outros lhe passem à frente e acabar por não o vender. E, finalmente, a astrologia e a factologia, detesto aquelas coisas do acho que vai descer. Quanto é que acha que isto vai subir ou descer? Não digo, não muito, não sei bem qual. Não muito tempo e tal. Portanto, a astrologia, não há lugar para a astrologia no mercado comprador, acho que nunca devia ter havido, mas a verdade é que há cada vez menos. É preciso ter instrumentos credíveis e basear as nossas análises. Por isso é que há consultores imobiliários e não vendedores imobiliários. São coisas diferentes, não é? O mercado em contração não tem que significar uma ameaça, é uma oportunidade, isto é dito no X, porque se o mercado contrai em termos de volume, os consultores que mantêm o seu volume estão a aumentar a sua cota. Não tenham dúvidas disso. Foi isto que aconteceu, estatisticamente está provado pelo Shift, e estes são os consultores que, navegando bem durante a crise, mantendo os seus resultados, mantendo o seu volume, aumentam cota e quando a coisa recupera, expandem harmonicamente volume e têm mais faturação sem saber como. Porque tem recorrência, sem saber como, obviamente sabem como, mas é este o tema. Portanto, é uma oportunidade e não uma ameaça, o mercado de compradores. Portanto, tirem partido dela, basicamente. Isto é, temos de estar sempre à frente. Ou seja, está a planear com base em fotografias no passado e sempre à frente. E assim, nós não controlamos as circunstâncias que nos rodeiam, mas controlamos, podemos e devemos controlar a nossa atitude perante elas. Porque é isso que nos faz prosperar ou ser vítima das circunstâncias. E, portanto, é essa a forma de... Não vos incomodo mais, até porque já estou farto de ter só aqui uns slides à frente. E dito isto, já devo ter perdido a paciência de muita gente e o tempo. E, portanto, estou disponível para questões que tenham, quaisquer que elas sejam, dúvidas ou o que quer que seja. Afonso. Diz. Eu vinha só dar um... Está aqui com feedback. Vinha só comentar uma coisa gira, complementar ao que disseste relativamente ao desemprego, que em 2021 há pelo menos uma boa notícia imediata, que é fruto de estarmos no ano de censos, que é uma coisa que acontece em 10 anos, o Estado anunciou hoje que vai contratar 11 mil pessoas especificamente para, e já estava previsto, para o censo, que é uma atividade que demora um ano inteiro, e de certo modo são 11 mil almas que de repente podem ver a sua situação, mesmo que artificialmente e conjunturalmente, resolvida, não é? Que é sempre um desagravar de tudo isto. Ótimo, ótimas notícias. Por acaso essa não vi, ainda bem que obrigado, João, pela atualização. Mas obrigado aí também pela ajuda. João ajuda-me sempre a compilar estes indicadores, portanto, estas coisas, andamos sempre muito atentos, divertimos-nos a ler umas notícias e tal. Mais coisas, quaisquer questão que tenham, se alguma coisa que tenha ficado menos clara,
Se calhar ficou tudo menos claro, mas não sei. Não, tens ali a Helga a dizer assim, não, está tudo claríssimo, tudo como água. Cristalino. Tudo, sim, muito claro. E gostei muito da analogia dos peixinhos em vez das vacas. Parabéns, Afonso. Sim. Há outras, para quem ainda não esteve connosco, as vacas coitadas estão. Em tempo de vacas magras, as vacas também comem. Não deixam de comer, coitadinhos, não morrem. Mais coisas, questões que tenham? Perguntas? Não há? Muito completo esta tua abordagem e para mim tenho estado um bocadinho afastada, como sabes, e como o João sabe, pelas razões que são, enfim, as que são. Foi muito positivo. Deu-me aqui Foi muito bom. É isso. Obrigado, Joana. Obrigado. Isto é suposto que seja útil para vocês. Portanto, a utilidade para isto para vós é... E agora, no dia seguinte, nas reuniões com proprietários e compradores, usem isto, usem na medida que acharem, o discurso é de cada um de vós, resistam à tentação de tome lá esta apresentação com estes dados. Não, isto tem que ser explicado. E de preferência sem slides. Exato. E depois podem usar os slides, mas não é mandar os slides. Mandar os slides para as pessoas não tem, digamos, nenhum propósito. Outra coisa é ser capaz de... Enfim... E como vos digo, há aqui interpretações que só nós nos vinculamos, portanto, não são, está bem? Mas nós preferimos, de alguma forma, atrever-nos a interpretar do que os deixar na escuridão em relação ao que quer que seja, e nós próprios, não é? E, portanto, usem na medida que... Afonso, deixa-me só voltar um bocadinho atrás àquela frase que apresentaste do Gary Keller. Ela também ainda tem uma outra implicação que eu acho que não foi referida, que é, especialmente na troca de casa, o proprietário que está a vender para ir trocar de casa, para ir comprar, a venda e a compra são ambas no mesmo mercado. Ou seja, se ele está a pensar vender em alta para comprar em baixa, vai viver um tempinho debaixo da ponte, não é? Portanto, a troca de casa, especialmente a troca de casa, o mercado em que se vende é o mesmo em que se compra. Portanto, não há argumento de deixar para amanhã ou vamos ver como é que isto corre, etc. E este é o mercado certo para fazer a troca de casa, para cima, para quem quer fazer um upgrade. Sim, eu tenho estado a seguir, como sabem, aquele T3 na Sobreda e tenho tido imensas visitas de pessoas que vivem em Lisboa e que estão a pensar ir para a Sobreda, mesmo com a ponte 25 de Abril no meio, porque a expectativa de teletrabalho é imensa. E, portanto, ali ao menos tem um bocado mais de espaço, tem mais, se calhar, 1 ou 2 quartos, e tem tudo quanto se tem em Lisboa, de supermercados, de acesso, etc. E, além disso, tem sempre a Costa da Caparica logo ali ao lado, sempre se vai lá passear o cão. Sim, eu creio que isso era justamente aquilo que estávamos a dizer, a preferência por periferias, muitas vezes, porque se conseguem em termos absolutos imóveis com coisa. Eu creio que aquilo a que o João se referia até é uma outra coisa, que mesmo dentro da mesma localização, imaginem que temos um T2, compramos o T2 por 200 mil euros e o mercado desceu 5%, suponhamos. E este proprietário não quer vender o imóvel, diz, eu não vou perder 5%, 10 mil euros. 200 mil, 5%, 10 mil euros. A verdade é que se a intenção dele for fazer um upgrade, porque precisa, porque o espaço já não lhe chega, porque tem os 3 filhos a azucrinarem-lhe, enfim, não chega, e quer fazer um upgrade, escolhemos para um T4, que vale 400 mil. É que esse T4 vai estar afetado da mesma descida de mercado. E 400 mil num ativo de longo prazo, 5% são 20 mil euros. Ou seja, ele vai estar, entre aspas, a perder 10, mas a ganhar 20 mil euros num investimento de longo prazo, porque vai comprar 20 mil euros mais barato. Portanto, isto também é outro tipo de... Enfim, portanto, isto há muitas variantes. Isto depois cada caso é um caso. E há proprietários que também justifica um bocado aquilo que apresentaste há bocado das casas, por exemplo, na zona as moradias e casas, apartamentos grandes na zona de Cascais, têm a ter um inflacionamento, porque o que acontece é que pessoas que têm 4 filhos, 5 filhos e têm alguma disponibilidade financeira, se calhar estão melhor numa moradia em Oeiras do que estão num T4 ou T5 aqui na Rua Castilho, não é? Que ao fim de uma semana já se matam todos uns aos outros. Portanto, já é preciso ter uma família muito numerosa, para se matarem todos os outros. Não, mas eu tenho um cliente que por acaso tem 5 filhos e que
por acaso tem um monte no Alentejo e está refugiado no monte do Alentejo, porque eu dizia, mas pá, isto, ao fim de uma semana já os putos se matavam uns aos outros e eu já nem sei quantos é que tinha, se era só 4, se eram 5, já não sabia contar. Portanto, isso se calhar está a influenciar um bocadinho a subida de preços, porque aumenta a procura desse segmento muito específico, não é? As moradias tiveram correção em alta de preço, isso tudo nos Margem Sul, por exemplo, muito procurado em alguns sítios. Portanto, sim. Mais questões que tenham? Se não tem mais questões, podemos encerrar as hostilidades. Não, eu acho que vão todos ligar agora aos seus clientes para lhes contar as novidades. Isso. Trocar umas impressões sobre o Estado, as perspectivas, as previsões e as recomendações. Vai ser um desafio de matar alguns sonhos de alguns proprietários, não é? Opa, que seja. Mais vale eliminá-los do que desgostá-los mais tarde, não é? Sim, é isso. Temos muitas ferramentas para os convencer. É que é mesmo isso, não é? Porque se for agora, eles mais tarde recordam a Ana como alguém que os ajudou a ver. Mais tarde vão incriminá-la por não os ter avisado a tempo, não é? Exato. É isso. Bora lá trabalhar. Então vá, divirtam-se. Obrigado a todos pelo trabalho. Obrigada a todos. Bom trabalho. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Afonso. Obrigado a todos. Bom trabalho a todos. Obrigada, Afonso.